caríssimos e caríssimas, eu sou o Daniel Nonato e ainda estamos vivendo, né, o impacto da notícia da Páscoa de Papa Francisco. Por isso hoje a gente começa o encontro assim. William Sanfona, Terra Seca. A esperança, só em ti minha alma achou descanso, só em ti eu pude respirar, e o meu coração deseja te encontrar. Muito bem, meu povo e minha pova, caríssimos e caríssimas. A gente entra no Evangelho de hoje, João capítulo 20, versículo 11 ao 18. A gente entra olhando para a realidade. Ontem, pela manhã, após receber a notícia da Páscoa de Papa Francisco, fui fazer a checagem nos sites de notícias sérios, né? Porque para postar lá que vai ter, que houve, né, a Páscoa do Papa, é muito fácil. Muitas vezes já teve fake news relativo a isso no período que nós passamos aí nos últimos 2 meses. Mas a gente checou e, infelizmente, a verdade é essa. E a gente não tem como negar. Uma das discussões ontem, né, nos sites de notícia, nos canais de YouTube, é quem vai ser o novo Papa. Interessante que ainda nem sepultamos Francisco, já começa já as especulações. Já agora vai ser um argentino, agora vai ser um africano, agora vai ser um asiático, agora vai ser um americano. Alguém me falou isso, vai ser um americano agora porque o Trump quer eleger um americano, não é porque vai ser isso, vai ser aquilo, não interessa quem vai ser. Parece até aquelas famílias que o pai, o patriarca, a matriarca morre e começa a discutir a questão da herança. A herança é de fulano, é de ciclano, quem vai ficar com o guarda-roupa, quem vai ficar com o ferro de passar, quem vai ficar com a cama, quem vai ficar com a casa. Traduzindo, ainda não é hora de discutir a herança de Francisco. Quem é católico, quem é cristão e segue os preceitos de Jesus Cristo e é ligado à Igreja Católica, vai rezar aquilo que eu estou dizendo para todo mundo. Reze para que o Espírito Santo possa guiar a Igreja. Guiar a Igreja no sentido de conduzir para que seja um novo Papa. Por mais que às vezes a gente possa discordar das linhas ideológicas, às vezes até mesmo das linhas teológicas de um Papa ou de um bispo ou de um padre, a gente continua professando a fé, creio no Espírito Santo. E na Santa Igreja Católica a gente acredita que esse Espírito que guia a Igreja. E nesse sentido, talvez aquele padre, aquele papa, aquele bispo não é o melhor para você, mas é aquilo que a Igreja precisa no momento. Nessa uma leitura bem assim, bem radical. Também tem as nossas lutas pessoais, tem nossos desejos pessoais, mas tem um desejo maior, que é o desejo, a questão eclesial, que é muito maior do que as nossas vontades. Por isso, a gente, quando entra nesse contexto, a gente reconhece as nossas limitações e pede que Deus possa acolher Francisco no céu. É hora de nós, como diz lá no livro, né, Eclesiastes, é tempo de chorar, lamentar a ida de Francisco para morar com Deus. Por mais que ele tenha 88 anos, por mais que ele seja idoso, sempre fica a saudade. Também ontem a minha indignação com os sites, né, de notícias, os comentários dos grupos bolsonaristas, os grupos de direita no Brasil, atacando o Francisco. Aí quando eu botei lá no meu Facebook, não foi comentário em nenhum outro tipo de lugar, que eu não era médico, não era enfermeiro, mas poderia ser coveiro, quando o embusteiro mor da nação Bolsonaro passou mal, me chamaram de anticristão, me chamaram de tudo quanto é nome. Tudo bem, pode me chamar, é direito. Quem bota a cara na janela é para tomar vento mesmo. Ainda bem que é vento, se fosse outra coisa seria pior. E aí você vê os sites de notícias, as pessoas comentando, atacando o Francisco. Isso é o pessoal que diz que tem Deus no coração. Por mais que eu discorde de Jair Messias Bolsonaro, por mais que eu queira que ele seja preso logo, quando eu coloquei essa postagem que eu poderia ser coveiro, não foi uma postagem por simplesmente maldade. Foi porque, um tempo atrás, ele falou que ele não era coveiro. Eu disse que eu poderia ser coveiro. E disse depois aqui para vocês que eu não posso ser enfermeiro porque eu não consigo dar injeção em criança. E médico nem pensar por questões financeiras e questões da idade também. Mas deixa isso quieto. Rezemos pela alma de Papa Francisco, as igrejas, as dioceses, as paróquias estão realizando missas em sufrágio. Rezemos pela igreja para que Deus possa conduzi-la e olhamos bem para frente.
Essa igreja não é a igreja de qualquer um, é a igreja de Jesus Cristo, guiada pelo Espírito do Filho e do Pai. É ela que vai ser sempre a base da nossa fé. Por isso, vamos nós para o Evangelho do dia. O William Sanfona continua com a gente aí, Terra Seca. A gente entra no Evangelho de hoje, João capítulo 20, versículo 11 ao 18. A gente entra primeiro analisando o contexto, né? Primeiro, você vê o papel da mulher, Maria Madalena, o papel que ela tem de levar até Jesus um consolo, um alento, né? Que naquele contexto eu falei que Jesus não morreu de Covid, mas não pôde ter direito a uma homenagem justa, né? Quem viveu o tempo da pandemia, nós vivemos, né? Quantas vezes eu fiz exéquias de 10 minutos, de 15 minutos, com o caixão fechado dos pais e mães de famílias, que eu pude fazer a celebração de exéquias. Para a gente foi muito dolorido ter aquela noção que aquela caixa era meu amigo, meu conhecido, meu parente, meu primo, na visão assim bem radical, meu conhecido. Para a gente era doído. Imagina para Maria Madalena, que era amiga de Jesus, para os apóstolos, para os discípulos, para a mãe de Jesus, que após a sua tirada da cruz, né, ele foi logo sepultado correndo para não cometer o pecado contra a lei religiosa do contexto. E também a questão desse relacionamento de Maria Madalena com Jesus, muitas vezes explorado de forma assim, muito radical com alguém que quer botar veneno nas relações humanas. E nesse sentido que demonstra claramente a força e a fé que Maria Madalena tem. Ao chegar no túmulo, ver que está vazio, começa a chorar e começa a questionar onde puseram o corpo de Jesus, né? E a questão ainda cultural, a passagem que demonstra bem a mulher. Onde estavam os 2 anjos sentados, ela não entrou. Por quê? Porque não poderia ter mulher no mesmo espaço que o homem. A mulher não podia entrar no mesmo espaço que o homem. Mas essa passagem central, a exemplo da passagem de ontem, do Evangelho de Mateus, é uma passagem central onde apresenta a ressurreição de Jesus e demonstra as primeiras testemunhas, que é Maria Madalena, que vai até os apóstolos para testemunhar que viu o Senhor. E aqui mostra claramente essa relação, aonde Maria Madalena, como toda a comunidade, tem que levar a notícia a partir da fé no ressuscitado. Somos convidados a levar esta fé em nossas comunidades. Somos convidados a chamar Jesus de Mestre e de Senhor e também apresentar a grande notícia da ressurreição nesse tempo, mesmo com a partida do nosso querido Papa Francisco. A cultura desse contexto que nos deixa indignado é a cultura que demonstra claramente que, mesmo assim, a mulher não foi valorizada, não foi levada em conta depois em outros textos bíblicos. A gente vai ver isso. Nesse sentido, o aspecto teológico que nós podemos destacar aqui é uma passagem que apresenta Jesus como Messias, um Messias ressuscitado. Ao contrário da gente, que quando tem uma promoção, recebe um cargo grande, a gente quer logo vingança. Jesus mesmo, após todo o sofrimento que passou, ressuscitado, ele volta com a mesma proposta e até maior de uma vida melhor e eterna para todos, até mesmo para aqueles que o maltrataram. Que possamos ter um coração de Jesus fraterno e amigo, enaltecido pelo Papa Francisco, mas feliz em saber que nós fizemos parte dessa história. Papa Francisco do céu possa interceder por nós, que possamos ter a certeza da vitória da vida sobre a morte. Deus nos abençoe e nos ajude. Eu sou Daniel Nonato. Minha alma achou descanso.